A marca não parecia grande, não à primeira vista. Mas quando Richard encostou o polegar naquele hematoma roxo no braço da filha, Lily encolheu o corpo inteiro como se tivesse levado um choque. Não disse nada. Não chorou. Só respirou fundo, segurando o ar, como quem aprende a sofrer em silêncio. Foi nessa hora, exatamente nessa hora, que algo dentro dele ruiu. Richard Whitmore ficou parado no meio da cozinha, a mão suspensa no ar, enquanto a menina de 6 anos se afastava 2 passos, devagar, como alguém que pede desculpas por existir. Ele sentiu o mundo estreitar. Cada detalhe ao redor perdeu cor. O mármore claro da bancada, o brilho frio dos eletrodomésticos, até o cheiro do café que ainda subia da xícara. Tudo ficou distante, mas o roxo no braço de Lily, esse não. Esse queimava. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando só metade da cozinha, a metade onde Lily estava. O vestido amarelo dela parecia mais claro do que deveria, quase transparente contra a pele tensa. Ela segurava a caixa de suco com as 2 mãos, como se fosse um objeto frágil ou proibido. O canudinho tremia encostado ao lábio, mas a menina não bebia. Observava, esperava. Richard conhecia aquela postura. Ele a via em adultos, não em crianças, em funcionários que aguardavam ordens, em executivos prestes a serem demitidos, em gente que cresceu aprendendo que o erro vem com preço. Ele nunca imaginou ver aquilo em sua própria filha, mas estava ali, e não tinha mais como fingir que não estava. No corredor, o relógio da parede ticava lento demais, como se zombasse dele. O som, repetitivo e baixo, se misturava ao silêncio da casa, um silêncio que, semanas antes, havia sido preenchido por risadas, passos apressados, cantigas inventadas. Emily costumava dizer que uma casa viva tem som. Desde sua morte, Richard acreditou que era o luto tomando tempo para assentar. Mas aquele silêncio não era luto, era outra coisa. Uma quietude desconfortável, controlada, que parecia sempre pedir permissão para existir. Lily levou o suco até a pia, sem deixar cair uma gota. Fez tudo devagar, como se estivesse sendo avaliada. E talvez estivesse mesmo. Richard apoiou a mão na bancada para firmar as pernas. A tesoura de poda repousava ao lado dele, suja de terra da manhã. O cheiro do jardim ainda grudado em seus dedos lhe trouxe uma memória rápida, quase dolorosa. Lily correndo pelo gramado, rindo tão alto que assustava os pássaros. Ethan tentando acompanhá-la com o elefante de pelúcia arrastado pela tromba. Emily observando da varanda, dizendo que as crianças tinham nascido para a luz. Mas agora, elas pareciam viver à sombra. No andar de cima, um ruído abafado. Passos miúdos, hesitantes, antes de um choro curto, tão curto que desapareceu antes de virar soluço. Richard franziu o senho. Ethan. O menino sempre fora tranquilo, mas nunca silencioso demais. De uns meses para cá, parecia ter aprendido a calar antes mesmo de tentar falar. Richard olhou pela porta entreaberta que dava para o corredor. Nada. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que gruda no estômago. Ele voltou o olhar para Lily. Ela havia limpado o canto da caixa de suco com um papel toalha, dobrado o papel em 4 partes iguais e colocado no lixo sem fazer barulho. A menina tinha 6 anos. 6. E se movia como alguém que vive com medo de provocar tempestades invisíveis. Richard respirou fundo pela primeira vez em minutos, sentindo o peito pesar. Não era só a marca roxa, não era só o silêncio, era o conjunto. A soma de pequenos sinais que ele vinha ignorando com a mesma facilidade com que assinava contratos de milhões. Alguma coisa estava muito errada naquela casa, e aquela manhã seria o primeiro dia em que ele finalmente teria coragem de enxergar. Aquela manhã parecia suspensa no ar. Lily continuava na cozinha, imóvel demais para uma criança. Richard ainda sentia o peso do próprio silêncio enquanto tentava organizar pensamentos que insistiam em escapar pelas frestas da consciência. Ele estava prestes a dizer algo, qualquer coisa, quando um som abrupto cortou a calma falsa da casa. Vidro quebrando. Não um estalo pequeno, mas um som longo, seco e irregular,
como de algo que se desfaz em pedaços antes mesmo de tocar o chão. Richard congelou. Lily também. O silêncio que veio em seguida não era normal. Era o tipo de silêncio que acontece quando alguém tenta, desesperadamente, não fazer barulho depois de ter feito demais. Ele correu. 2 passos largos pela sala, 3 degraus em um salto. O corredor ainda na penumbra da manhã. O carpete abafava seus movimentos, mas o ritmo acelerado do coração parecia alto demais. Ao virar para a cozinha, encontrou a cena que faria o mundo dele mudar de eixo para sempre. Lily estava descalça, em pé no meio de um círculo de cacos. Seus pés, tão pequenos, tremiam a milímetros das bordas afiadas, e ela não ousava conferir se tinha se cortado. Apenas mantinha o corpo ereto, rígido, respirando como se cada inspiração pudesse ser punida. Os olhos dela não procuravam ajuda, procuravam uma saída. Richard atravessou o chão num impulso, sem pensar. Ergueu a filha no colo antes que qualquer lasca encostasse nela. O corpo dela era leve, leve demais, e não fazia o mínimo movimento de acolhimento. Ficava quieta, estática, como se aprendesse a não ocupar espaço, até mesmo no abraço do próprio pai. "O que aconteceu, filha?" Ele sussurrou, a voz mais suave do que pretendia. Nada. Nenhuma resposta. Apenas o som da respiração presa. Lily abaixou o olhar para o chão e depois, aos poucos, ergueu os olhos para algo atrás dele. Um medo súbito, quase um reflexo. O tipo de reação que nasce antes do pensamento. Richard virou-se devagar. Vanessa estava parada na porta da cozinha. Roupão de cetim branco, braços cruzados, o cabelo preso de um jeito tão impecável que destoava do caos ao redor. A expressão dela era uma máscara sem rachaduras, lisa, fria, calculada. "O que foi isso?" perguntou. Não para Richard, para Lily. A menina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Richard percebeu que ela engolia as próprias palavras antes que escapassem. Ele se colocou entre as duas. "Foi um acidente", disse, tentando parecer firme, embora sentisse o chão deslocar sob os pés. "Eu limpo." Vanessa ignorou Richard como se ele fosse parte da mobília. Abaixou-se na altura dos olhos da menina sem avançar, mas ocupando espaço o suficiente para obrigar Lily a recuar no colo do pai. "Você sabe que não pode ficar sozinha na cozinha", disse, com uma doçura que não alcançava os olhos. "Não é a primeira vez que você se comporta assim." As palavras entraram em Richard como agulhas. Não é a primeira vez. Ele queria perguntar 1000 coisas, mas o corpo dele reagia antes do pensamento. Ele deu um passo para trás, segurando Lily firme. Vanessa continuou. "Acho melhor você subir para o quarto, sem café da manhã hoje. Talvez assim aprenda." Richard sentiu o ar esquentar no peito, um calor que vinha subindo desde a marca roxa no braço da filha. Lily agarrou a camisa dele com uma força quase invisível, não para pedir ajuda, mas para pedir que nada pior acontecesse. E foi nesse instante, exatamente nesse instante, que Richard percebeu. Aquilo não era um episódio isolado, era um padrão, era um sistema, era medo. E ele tinha ignorado por tempo demais. Vanessa virou-se para pegar a vassoura, como se tudo estivesse sob controle. E ao fazer isso, Richard viu algo no chão, meio escondido sob a geladeira. Um pedaço de papel dobrado com as pontas amassadas. Ele se abaixou, ainda com Lily no colo, e puxou o bilhete. Era um desenho infantil, 2 crianças pequenas chorando, e acima delas, uma mulher alta, com cabelos amarelos e dentes afiados como os de um lobo. Embaixo escrito com mão trêmula: "Quando o papai sai." Richard sentiu o estômago cair como uma pedra jogada em um poço. Ele sabia naquele segundo que nada seria igual, que não havia mais volta, e que ele precisava agir. Agora. Se essa história te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso, e você não vai querer perder. Richard ficou um tempo parado diante do desenho, como se aquele pedaço de papel pudesse explicar tudo o que ele não tinha visto. O traço tremido, as lágrimas desenhadas em azul forte, os dentes de lobo. Não era apenas imaginação infantil. Era memória, era aviso, era pedido de socorro. E havia outro detalhe.
Lily não desenhava monstros. Pelo menos, não antes. Ele dobrou o papel devagar e colocou no bolso como quem guarda uma prova de crime. Quando levantou o olhar, Vanessa já havia voltado a sorrir. O mesmo sorriso impecável que ele tinha aprendido a admirar e que agora parecia uma máscara mal encaixada. Ela recolhia os cacos do chão com delicadeza obsessiva, sem dizer mais uma palavra, sem demonstrar qualquer preocupação com a filha. A normalidade forçada daquela cena deixou algo ainda mais claro. Aquilo não ia parar. E ele não sabia mais com quem podia contar. O advogado. A ideia veio rápida, quase como reflexo. Daniel Carvalho fora amigo de Emily antes mesmo de ser advogado da família. Ele conhecia a casa, as crianças, o histórico. Era a única pessoa que Richard conseguia imaginar olhando para aquele desenho da mesma forma que ele estava olhando. Com horror, não com dúvidas. Mas para ligar, ele teria que sair da cozinha sem despertar suspeitas. Guardou o desenho no bolso do casaco e chamou Lily para subir com ele. "Vamos trocar essa roupa, amor", disse baixo, tentando manter a voz firme. Você está tremendo." A menina assentiu, mas só caminhou depois que Vanessa se virou de costas. Richard percebeu. Até os movimentos dela dependiam da posição da madrasta no espaço. No corredor, Ethan espiava de trás da porta entreaberta do quarto. Os olhos dele estavam vermelhos, do choro abafado de antes. Quando viu o pai segurando Lily no colo, encolheu ainda mais, como se estivesse prestes a sofrer alguma consequência apenas por existir. Richard abriu os braços para ele, mas o menino demorou alguns segundos para aceitar. Alguns segundos longos demais para uma criança de 2 anos. Ele desceu as escadas com o coração pesado. Pegou o celular, ligou para Daniel e passou os primeiros 30 segundos em silêncio, respirando como alguém que tenta aprender a coragem. Quando finalmente falou, o advogado respondeu com uma seriedade que Richard não via há anos. "Vou para aí agora." 2 horas depois, o escritório estava fechado por dentro, as persianas puxadas, e Richard andava de um lado para o outro, enquanto Daniel examinava o desenho como se fosse um documento jurídico. "Isso não é imaginação", Daniel disse finalmente. "Isso é relato. Relato." A palavra caiu como pedra. Richard se sentou, apoiou o rosto nas mãos. O cheiro do perfume de Vanessa ainda pairava na casa, misturado ao próprio cheiro de medo. "Eu preciso de provas", ele murmurou, "e você não as tem." "Não", Richard repetiu. "Não quando estou aqui." A frase saiu espontânea, mas Daniel entendeu antes mesmo que ele explicasse. E foi então que a ideia surgiu. Não como coragem, mas como desespero. Richard se imaginou invisível naquela casa, não como pai, não como marido, não como chefe da família. Invisível como alguém que observa, como alguém que finalmente vê. O plano era absurdo, imprudente, inimaginável para qualquer pessoa racional. Mas não para um pai que acabara de encontrar a dor dos filhos desenhada em papel. "Se você fizer isso", Daniel disse, "precisa entender que não haverá volta." Richard ficou em silêncio. Lembrou da marca roxa, do olhar vazio da filha, do silêncio de Ethan, do desenho escondido, e soube pela primeira vez que já tinha atravessado a linha de antes. Não existia retorno para quem enxerga. "Daniel", ele disse, a voz firme de uma decisão que dói, "se eu precisar me tornar outra pessoa para descobrir o que acontece nessa casa, então é isso que vou fazer." O advogado respirou fundo, pesado. "Então vamos fazer direito." E naquele instante, Richard deixou de ser apenas um pai preocupado. Tornou-se alguém disposto a entrar em território onde a verdade corta e nunca volta sozinha. E você, no lugar dele, o que faria? Conta nos comentários. Quero muito ler o que você sentiu até aqui. Richard já tinha visto muita coisa em 5 dias, vivendo como um fantasma na própria casa. Cada gesto de Vanessa, cada sussurro cortante, cada humilhação silenciosa, tudo se acumulava dentro dele como água represada por uma represa antiga. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que aconteceu naquela tarde. O sol estava baixo,
atravessando a varanda com aquele brilho dourado que enganava, fazendo a casa parecer tranquila, quase bonita. Vanessa organizava um chá beneficente com 3 amigas do clube, mulheres de vozes suaves e risos treinados, todas balanceando taças de vinho branco como se nada pudesse tocá-las. Quando chamou as crianças, Richard sentiu o ar mudar. Lily desceu primeiro, engomadinha demais no vestido azul que ela odiava. Ethan veio logo atrás com a camisa tão apertada que deixava a pele marcando no colarinho. Mas o que mais doeu foi ver como os dois caminhavam, retos, silenciosos, como soldados aprendendo a marchar para não apanhar. As amigas elogiaram as crianças, comentaram como eram educadas. Vanessa sorriu com orgulho ensaiado, passando a mão no cabelo de Lily com delicadeza teatral, a mesma mão que ele viu arrancar o prato da filha 2 dias antes. Lily manteve os olhos fixos no chão. Então Ethan tropeçou, um tropeço pequeno, bobo. A mãozinha dele bateu no copo de vinho de uma das convidadas. O vidro tombou, caiu, quebrou. O silêncio foi instantâneo. As mulheres recuaram um passo, surpresas, mas não chocadas. Vanessa, sim, ficou absolutamente imóvel. O sorriso acabou num corte seco. Ethan começou a chorar baixinho, aquele choro contido demais, de quem sabe que chorar alto torna tudo pior. Ethan. A voz dela saiu tão calma que Richard sentiu arrepios. Olhe para mim. Ele levantou os olhos, tremendo. Você fez de propósito? Ele balançou a cabeça, desesperado, implorando com o olhar. Não minta. Você sempre faz isso. Sempre estraga tudo. Vanessa, uma das amigas tentou intervir. Foi um AC. Não se meta. Vanessa nem a olhou. Lily deu um passo à frente, segurando a mão do irmão com força. Foi sem querer, Madame Whitmore, disse com a voz fraca, mas firme. Vanessa virou-se devagar. A expressão parecia feita de cera. Você está me defendendo, Lily? A menina engoliu seco, mas não soltou o irmão. Ele... Não... Começou. A voz falhou. Ele não quis. O sorriso que Vanessa deu não tinha calor. Era um sorriso de lobo. Então talvez vocês dois precisem aprender o que acontece quando estragam as coisas dos outros. Ela agarrou o pulso de Lily. Não forte o suficiente para deixar marcas na hora. Forte o suficiente para fazer a menina soltar um gemido curto, sufocado, e recuar. Richard não pensou. A tesoura de poda caiu da mão dele, fazendo um som seco contra o piso da varanda. As convidadas olharam assustadas, como se percebessem pela primeira vez que aquele jardineiro não se movia como os outros. Richard deu 3 passos largos. Cada passo vindo de meses de culpa, semanas de medo, 5 dias de vigilância e de um pai que, enfim, acordava. Solta ela, disse baixo. Com licença? Vanessa virou-se, irritada por ser contrariada por um funcionário. Eu disse, Richard repetiu, o ar preso entre os dentes. Solta ela agora. Você está despedido. Ela ergueu o queixo. Quem você pensa que é para... Richard levou uma mão à barba postiça e arrancou, devagar. A pele apareceu. O rosto. O homem. O pai. O silêncio que se seguiu não foi apenas silêncio. Foi ruptura. As amigas ficaram imóveis. As crianças arregalaram os olhos. Vanessa perdeu toda a cor do rosto. Richard, ela sussurrou. Ele deu um passo à frente. Eu vi tudo, disse. Cada grito, cada ameaça. Cada vez que você encostou as mãos nos meus filhos, o mundo ali parou. Nada seria como antes. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, curte o vídeo agora. Isso mostra que você está sentindo essa história junto com a gente. O silêncio depois do grito não veio devagar. Ele caiu, como se alguém tivesse derrubado uma cortina grossa sobre toda a varanda. As amigas de Vanessa deram alguns passos para trás, constrangidas, segurando as bolsas contra o peito como escudos improvisados. O som dos saltos delas ecoou pelo piso, enquanto se apressavam até a porta, sem se despedir, sem olhar para trás. Quando o último clique da porta de entrada se apagou na distância, só restaram 4 pessoas naquele espaço. Richard, Vanessa e 2 crianças que pareciam menores do que realmente eram.
Lily continuava com o pulso erguido no ar, onde a mão de Vanessa estivera minutos antes. Os dedos da menina tremiam. Não era um tremor de dor. Era um tremor de choque, de algo que finalmente se rompe. Ethan, ao lado, segurava a barra do vestido da irmã com força demais, como se ela fosse o único ponto fixo num chão prestes a desabar. Vanessa se encostou na parede, o rosto pálido, os lábios entreabertos, mas nenhuma lágrima, nenhum pedido de desculpa, nenhum sinal de arrependimento. Apenas um silêncio denso, quase agressivo. Richard respirou fundo. Não era o mesmo homem que, dias antes, observava tudo de longe, com medo de acreditar no que via. Algo dentro dele tinha cedido no instante em que Lily engoliu um gemido para não chorar. Agora, o que restava era um pai exausto, queimado por dentro, mas finalmente desperto. Ele se abaixou devagar até ficar na altura dos filhos. "Está tudo bem", ele disse, mas o próprio som dessas palavras o feriu, porque não estava, nem perto disso. "Eu estou aqui." Lily piscou, desconfiada. Richard percebeu que ela olhava não para o rosto dele, mas para o peito, como se verificasse se ele ainda usava o disfarce por baixo da pele, como se não tivesse certeza do que era real. Ethan foi o primeiro a se mover. Deu um passo vacilante, depois outro. Tocou o rosto do pai com a pontinha dos dedos, quase esperando que ele desaparecesse na frente deles. "Papai", o menino sussurrou. Richard sentiu o estilo cair. Ele pegou os dois nos braços ao mesmo tempo, mesmo sem saber onde apoiar. Lily rígida, Ethan tremendo. O abraço não teve beleza cinematográfica. Foi desajeitado, quebrado, cheio de lacunas. Mas era a primeira vez, em muito tempo, que estavam juntos, sem medo. Atrás deles, Vanessa finalmente encontrou a própria voz. "Você me enganou", disse baixo, como se cada palavra fosse uma dor pessoal. "Você me expôs, me humilhou." Richard se levantou devagar, colocando-se diante das crianças como uma barreira física. "Você machucou meus filhos", respondeu. A voz dele não era alta, era definitiva. Ela apertou o Robbie contra o corpo, os dedos brancos de tanta força. "Eu tentei educá-los", Vanessa murmurou, mas o tom não era de defesa. Era de irritação profunda, quase fúria. "Eles eram selvagens, Richard. Você não fazia ideia de como era cuidar deles." Ele deu um passo à frente. Não havia mais espaço para dúvidas dentro dele, nem mesmo espaço para raiva. Apenas a certeza dura e fria de quem vê a verdade completamente. "Eles não vão mais ficar com você", disse. "Nunca mais." Vanessa abriu a boca para responder, mas algo nela cedeu. Um músculo no rosto tremeu, depois o queixo. Por um momento, Richard achou que ela fosse chorar, mas não chorou. Seu olhar endureceu, aquele endurecimento final, quando uma porta interna se fecha para sempre. "Você vai se arrepender disso." Ela passou por ele com o que restava de dignidade e desapareceu pela porta da sala sem olhar para trás. O silêncio que ficou não era o mesmo de antes. Era um silêncio novo, pesado, cheio de consequências. Lily segurou a mão dele. Ethan encostou a testa no quadril do pai. Richard fechou os olhos, porque sabia, nada estava resolvido. Mas, pela primeira vez, um caminho começava a se abrir. Se esse momento te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscrever se ainda não for inscrito. Seu apoio faz toda a diferença em histórias tão intensas como essa. 3 meses depois, a casa de Richard já não parecia a mesma. As paredes eram as mesmas, os móveis os mesmos, o jardim ainda impecável. Mas o ar tinha mudado. Ele carregava outra temperatura, outro tipo de silêncio. O tipo de silêncio que não assusta. Silêncio de manhã de domingo, de crianças brincando no corredor, de vida voltando devagar. Na cozinha, a frigideira chiava com mais entusiasmo do que deveria. A primeira panqueca queimou nas bordas, a segunda grudou no fundo da panela. A terceira ficou torta. Lily riu. Uma risada curta, ainda tímida, mas que já tinha luz. Ethan batia palmas a cada tentativa desajeitada, como se assistir ao pai cozinhar fosse o evento mais importante do dia.
Richard observava os dois enquanto tentava virar outra massa. Ele ainda usava a mesma camisa branca de sempre, mas agora ela estava manchada de farinha, e aquilo, de algum jeito, o fazia se sentir vivo, quase inteiro. A casa ainda carregava marcas do que aconteceu. Alguns cantos ainda pareciam frios demais. Algumas portas ainda faziam Lily hesitar antes de entrar. Ethan, às vezes, ainda acordava no meio da noite procurando o elefante de pelúcia que Richard resgatou do lixo no dia da confusão. As memórias não tinham desaparecido. Não desapareceriam, mas já não dominavam cada passo. Elas existiam, mas agora existiam ao lado de outras coisas. Pão com manteiga mal passado, desenhos colados na geladeira, caminhadas pela manhã, pequenas perguntas antes de dormir. A vida voltava em movimento lento como um rio que encontra espaço para correr depois de um bloqueio longo. Richard havia mudado, não de um jeito dramático, mas de um jeito profundo. Ele era o mesmo homem, mas não era mais o mesmo pai. Há marcas que, quando doem, reposicionam tudo. Agora ele enxergava. Enxergava até o que não queria, e isso também machucava. Mas machucar não significa destruir. Às vezes, é só o começo de um cuidado novo. Uma vez, 2 semanas antes, Lily perguntou algo enquanto coloria uma página do livro dela. Papai, a gente vai ficar bem? Richard não soube responder na hora. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurou a mãozinha com cuidado. Eu não sei tudo, filha, mas a gente vai tentar juntos, tá bom? Ela assentiu e aquilo foi suficiente, porque algumas respostas não precisam ser perfeitas, só precisam ser verdadeiras. A verdade, essa sempre volta. E nesse recomeço estranho e bonito, Richard entendeu algo que nunca tinha percebido antes. Às vezes a cura não aparece inteira. Ela vem em pedaços, em passos pequenos, em noites mal dormidas e manhãs cheias de farinha. Em crianças que voltam a rir devagar, como quem aprende uma nova língua. Em pais que escolhem ficar, mesmo quando não sabem exatamente como. E agora, olhando você aqui, me ouvindo até o final dessa história, eu quero te dizer uma coisa. Você sabe, né? Essas histórias não são só sobre eles. Nunca são. Elas são sobre você também. Sobre aquilo que você sente quando vê alguém sendo ferido. Sobre o incômodo que te atravessa quando algo está errado. Sobre a coragem que aparece quando você decide não ignorar mais. Sobre tudo que você já fez ou ainda vai fazer por alguém que ama. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um lugar onde possa simplesmente respirar sem medo. E talvez você saiba exatamente como isso é. Se você ficou comigo até aqui, obrigado. De verdade, histórias assim não são fáceis de contar. E eu imagino que para você também não sejam fáceis de ouvir. Mas elas são importantes porque lembram a gente de que ninguém está sozinho. E se essa história tocou seu coração, tem outra esperando por você logo aqui ao lado. Quem sabe ela também te encontre, onde você estiver.